Olá, boa noite. Meu nome é Davidson. Venho trazer mais um vídeo hoje, terceiro vídeo do dia, trazendo uma sequência hoje falando dos processos de enfermagem, no caso da consulta, que inicia-se com coleta de sinais vitais, passa para a entrevista. Dentro da entrevista tem a coleta do histórico, e também eu posso utilizar de ferramentas para obter informações e conhecimentos sobre aquele paciente que me será útil para as prescrições que virão a seguir. Nos dois vídeos anteriores eu citei algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas como complementar, de modo que a consulta de enfermagem em si também pode ser utilizada como fonte de terapia ao paciente, mesmo porque muitos dos pacientes que nós têm essa necessidade de comunicação, às vezes têm a dificuldade de expressar. A gente conhece hoje a cura através da palavra. Existem várias ferramentas que são utilizadas para prover a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física, já que consideramos a saúde como o equilíbrio físico, mental e espiritual. Então é de suma importância essa primeira fase da consulta, que é de fato o processo de acolhimento do paciente e do colhimento das informações que serão necessárias para que nós possamos fazer a nossa prescrição, ou seja, o nosso plano de cuidados. Lembrando que o profissional de enfermagem é aquele profissional que trabalha com a promoção de saúde, com o plano de prevenção de riscos, inclusive. Isso quando a gente fala da questão de risco propriamente dito, quando as pessoas estão propensas a ter um agravo. A gente dentro lá da ANANDA tem vários diagnósticos que são relacionados ao risco de ferida, risco de lesão. Acontece muito, por exemplo, o risco de lesão para pacientes que estão acamados, principalmente aqueles pacientes que passam por um trauma e passam a ficar acamados sem uma preparação familiar, sem uma preparação dos cuidadores, das pessoas essenciais à sua volta. Então, há sempre os critérios de risco, os de comorbidade propriamente dita, e do melhoramento da saúde. Então, promoção, prevenção, redução de danos, e tudo isso engloba. Aí eu gostaria de falar com vocês da unificação. Eu já tenho falado em alguns vídeos sobre o assunto da agenda de excelência. Essa é a minha. Às vezes os termos são diferentes porque quando a gente vai criar uma tabelinha como essa, que vai englobar todos, como eu disse lá no primeiro vídeo, todas as prescrições dos outros profissionais de saúde, com as prescrições de enfermagem, com as orientações sobre as prescrições desses pacientes, desses outros profissionais, no caso. Como, por exemplo, o nutricionista passa o plano alimentar. Somos nós, profissionais de enfermagem, que vai criar um sistema onde o cuidador vai oferecer essa alimentação. Aí vem o fonoaudiólogo, que vai falar, de acordo com a estrutura da boca, da orofaringe, de como deve ser servido esse alimento. Também vai ser o cuidador aos cuidados do enfermeiro que vão ser responsáveis. Então tudo isso tem que ser colocado dentro do documento, e para não complicar tanto, venho com essa ferramenta que é a Agenda de Excelência. Foi baseada assim, em alguns planos, agradeço. Não é roubo, já que a ideia é ampla, às vezes até canal aberto, mas foi baseada assim em um método de coaching que acabei trazendo para a saúde, achei interessante. É claro que não são os mesmos 11 passos dele, eu utilizo apenas 3 principais que se transformam em 12, mas isso é uma história a ser conversada com mais tempo, um vídeo próprio para falar de cada uma dessas situações. O fato é que, lembrando, lá do início, eu fiz a consulta, às vezes eu precisei utilizar alguns métodos específicos para me chegar a informação, me conseguir obter a informação dada do paciente.
Já comecei o tratamento desse paciente através do ouvir, através do acompanhá-lo, do acolhê-lo. Agora eu tenho vários diagnósticos de enfermagem que vão me nortear e tenho a ferramenta, vou criar a ferramenta. Nessa ferramenta eu tenho de ceder um espaço para saúde física, um espaço para saúde espiritual, um espaço para saúde familiar, já que nós temos diagnósticos que são familiares, que são comunitários. Então tudo isso agora já vai cair na parte técnica da sistematização de enfermagem, que nós, como profissionais clínicos, como profissionais liberais, temos lá desde a grade do curso de graduação e posterior em algumas pós, eu tenho alguma bagagem já com experiência prática, experiência acadêmica, sou especialista em saúde pública, sou especialista em gestão pública em saúde, sou especialista em saúde e educação na escola, aliás, educação e saúde na escola, perdão. Tenho outros cursos, um curso na área de educação. Ultimamente tenho feito bastante cursos na área de terapêutica. Sou massoterapeuta, realizo alguns outros procedimentos que são bem interessantes para esse acompanhamento clínico do paciente voltado na estratégia de cuidado. Então, esses 3 vídeos, hoje eu encerro antes da meia-noite, são 10h30, então eu consegui liberar os 3, vou conseguir liberar os 3 vídeos hoje no mesmo dia. Num resumo, a parte da enfermagem clínica, onde eu faço a consulta, a parte terapêutica, onde a consulta já começa o tratamento, e a parte de conclusão. Daí por diante, cabe ao profissional o entendimento do padrão do paciente, do seu cliente. No meu caso, eu vou avaliar se o paciente teve uma melhora significativa mais com a conduta da consulta do que com a prescrição, que seria a agenda de excelência. Talvez ele não conseguiu, num primeiro momento, assimilar essa agenda e não está sendo responsável bastante, disciplinado bastante para segui-la. Existem outras técnicas que podem ser aplicadas para que esse paciente consiga seguir essa linha. É possível também que às vezes seja necessário mais uma consulta, porque talvez a conduta da consulta como terapia foi mais viável do paciente, talvez esse paciente tenha um outro quadro, uma outra comorbidade que dependa de prescrições de enfermagem que sejam o encaminhamento para profissionais específicos. Lembrando que eu tenho um conhecimento limitado, o que a saúde, o que a enfermagem me possibilita para o acompanhamento, por exemplo, nutricional. Mas se é algo que foge do meu conhecimento básico, que vai, por exemplo, um acompanhamento de um diabético, de um paciente com certa comorbidade específica, eu preciso encaminhar ele para o nutricionista, ou para o odontólogo, quando um problema de boca, ou fonoaudiólogo, ou assim por diante. Então, critérios dependem do profissional que vai acompanhar esse paciente diretamente. O que eu trago hoje, o que eu quis trazer hoje, então, desses processos de enfermagem é como funciona a consulta, o que ela pode possibilitar só de se fazer a consulta e ter uma ferramenta que permita um trabalho mais fácil, um conjunto, um código de prescrição que facilite a vida do cliente e seja importante para ele, porque saúde não é só física, ele vai para o mental, ele vai para o espiritual, ele vai para o familiar, ele vai para o energético, existe o diagnóstico de campo de energia alterado, então por aí por diante. É um resumão, mas eu espero que vocês tenham entendido. Estou aberto para perguntas, coloquem aí nos comentários, estou à disposição de todos. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Ok, tchau, tchau.